Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante quando escutamos Jesus ser questionado. Hoje, por exemplo, é próprio de nós querer alguma coisa que justifique a nossa infidelidade. Não digo aqui a infidelidade de pessoa para pessoa. Ser injusto, ser infiel, ser traiçoeiro, ser inimigo. Não. Esta fidelidade ou infidelidade em relação a Deus em primeiro lugar. A gente acompanha a história da salvação desde Adão. E lá em Adão já está o ser velhaco, que quer se colocar justificável ou justificando diante de Deus em relação àquilo que está errado. Adão, o que fizestes? Não, fui eu, fui ela. Vai a mulher, mas mulher, por que você fez isso? Não, foi a serpente. Hoje eu jogo a culpa em quem? Aqui, Jesus está ensinando. Jesus é a verdade. Nada que sai da sua boca é para prejudicar alguém. Muito pelo contrário,
é tirar aquele alguém que está sofrendo na mentira, no pecado ou nas injustiças, etc., para trazê-los à verdade. Para justificar, os fariseus, os donos da verdade, fazem uma pergunta muito maliciosa, querendo justificarem-se diante dos próprios erros sobre o relacionamento homem e mulher. Como eles já conheciam a Escritura, o que Moisés vos ordenou? Então Jesus faz a pergunta, já sabendo que eles sabiam a resposta. Bom, Moisés permitiu uma carta de divórcio. Imediatamente vem a verdade, a resposta. Nesta ocasião, as mulheres eram muito maltratadas. Era como que objetos da escravidão para o homem. E o homem podia fazer, despede, vai, pega outra, e essa mulher depois, ela não tinha então mais um convívio social legal, porque já fora casada. Então, se foi jogada para fora ou se foi descartada, é porque alguma coisa está errada. E aí ela vivia assim de forma abusada, né, pela autoridade do homem. Então, para proteger a mulher desta situação humilhante, Moisés faz um documento para que ela seja protegida e que ela tenha a oportunidade de viver novamente como uma pessoa digna. Ou seja, por causa da dureza do vosso coração. E lá em casa, como se não bastasse, os discípulos também achando, quem sabe, algo muito fora daquele convívio natural, fazem perguntas sobre o mesmo assunto. Tipo assim, mas será que tem que ser assim mesmo? Desde o princípio, a dignidade humana está no coração de Deus. A dignidade humana. E Jesus vai confirmar a palavra de Deus. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério. E da mesma forma, se a mulher se separar do marido, ou seja, o pecado, ele é e não tem como justificar. A partir do momento em que o meu coração se torna infiel a Deus, eu já estou no caminho do pecado. E se eu sou infiel a Deus, ser infiel a uma mulher, ser infiel ao marido, ser infiel ao patrão, ser infiel quer dizer pecador, porque eu já traí o meu primeiro amor. E a partir do momento em que eu traio o meu primeiro amor, com o qual Deus me desposou com amor eterno e que nunca me trai, muito pelo contrário, aí eu já estou entregue, entre aspas, a uma prostituição mundana. O meu coração já se tornou antro, como diz Santo Agostinho, antro de imundícies. Ai, disse ele, do coração onde Deus não passeia. Isso nos convida a essa meditação profunda, né, do nosso relacionamento com Deus. Nós temos escutado esses dias o livro do Eclesiástico. Hoje fala sobre uma relação bem
semelhante da amizade, né? Os interesses pessoais desgraçam tudo. Qualquer relação. Aqui Jesus está falando da seriedade do matrimônio, aqui o autor está falando da seriedade da amizade. E aí, a atualização desse texto do Eclesiástico sobre a amizade vai dizer que, como é o primeiro amor, nosso primeiro amor, ele é nosso amigo. E vai tratar os discípulos de amigos. Até aqui. Até no momento lá do Getsêmani, lá no pretório, lá onde que estava sendo condenado, ele os chama de amigos. Eu vos dei tudo o que o meu Pai me deu a conhecer, porque vós sois os meus amigos. Nós estamos só uma observação. Então nós estamos lendo o livro do Eclesiástico. Tem o livro da sabedoria, tem o livro dos Salmos, tem o livro do Eclesiastes, tem o livro do Eclesiástico, que são livros próximos ali bem no centro da Sagrada Escritura, que são chamados livros sapienciais, ou seja, da perscruta da sabedoria de Deus. Então, na liturgia diária, nós estamos acompanhando, fatiados, o livro do Eclesiástico. E na liturgia das horas, naquela grande leitura que nos traz, estamos lendo o livro do Eclesiastes. Esta observação, esse tempo que nós vivemos assim de forma bem clara, porque é aquilo que nós vemos, ouvimos, respiramos e vemos e vivemos, fazer uma leitura deste Eclesiastes. O que o autor, o Sirácida, fala sobre a vaidade. O que estraga, e o que nós ouvimos na liturgia todos os dias, o coração do homem e da mulher. Seria interessante, começamos a quaresma aí imediatamente, nos nossos exercícios, fazer uma leitura do livro do Eclesiastes, por exemplo. Jesus diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o Sirácida, que é o autor do livro do Eclesiastes, enxerga a vaidade e do que ela é capaz quando domina o nosso coração e o nosso ser. É muitíssimo interessante. A sabedoria de Deus e como encontrá-la ou vivê-la, seja no Eclesiastes como no Eclesiástico.